outra empresa que divulgou o resultado é a M. Dias Branco, com lucro líquido de 216 milhões de reais, mais 400 mil. Entre os meses de abril e junho, o valor representa uma alta de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida da empresa que fabrica marcas conhecidas como Adria, Vitarella, Isabel também cresceu 3,6% na comparação com o mesmo período do ano passado e assim atingiu os 2 bilhões 720 milhões de reais. O EBITDA da empresa ficou em 344 milhões, quase 345 milhões de reais, aumento de 2,4%. Para analisar os números da M. Dias Branco, eu converso agora com o CFO da empresa, Gustavo Theodozio. Gustavo, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no fechamento de mercado. Eu queria te ouvir sobre os números apresentados ao mercado no segundo trimestre. Boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer estar falando com vocês e coloco aqui à disposição. A ação subiu e de maneira parecendo um foguete hoje. O papel subiu 16%. O investidor gostou dos números. Qual foi o motorzinho, Gustavo, dessa reação positiva? O que surpreendeu positivamente no balanço? Olha, Fernando, eu acho que são vários motores, né? A gente começou a fazer algumas mudanças importantes na companhia. Desde o ano passado, ali em outubro, novembro, mudamos o motor, vamos dizer assim, como você menciona, comercial, mudamos o motor de marketing, iniciamos um processo de discussão no que tange a eficiência operacional, produtividade das plantas, contenção dos gastos, né, SG&A. Então, eu diria que, dado o cenário inflacionário que os mercados estão sujeitos, né, não só no Brasil, mas como no mundo, o consumidor cada vez mais com mais restrição de consumo, a nossa decisão foi olhar para dentro, independente das questões macroeconômicas, e começar a fazer um trabalho independente do cenário macroeconômico, ou seja, o que nós, como companhia, podemos fazer, vamos dizer assim, da porteira para dentro. Então, começou em outubro esse trabalho de turnaround, vamos dizer assim, divulgamos o quarto tri do ano passado, os analistas começaram a ver as mudanças, mas eu acho que a grande surpresa é que elas começaram a surtir efeito, Fernando, muito rapidamente. Eu estava todo mundo esperando ali, com todas essas mudanças, um impacto no resultado a partir ali do terceiro, quarto tri desse ano, e essas mudanças começaram a aparecer já agora no segundo trimestre. Então, realmente, acho que surpreendeu não as pessoas dentro da companhia, mas o mercado como um todo, né? Gustavo, observando o balanço aqui, há números muito interessantes e aí eu queria te ouvir sobre a estratégia para isso. Por exemplo, em biscoitos, o volume vendido no trimestre, na comparação anual, né, segundo tri versus segundo tri, cai 3% o volume, mas o faturamento, o valor vendido, cresce 5%. Em massas alimentícias, o volume vendido está estável na comparação anual, mas o valor vendido cresce 3% na comparação anual. O que aconteceu? Foi uma mudança de mix que possibilitou vender itens de maior valor agregado. Qual foi o pulo do gato? Qual a estratégia para conseguir fazer mais às vezes em caso de biscoitos aqui, com um volume menor? Tem um efeito de mix relevante, Fernando, e eu vou te dizer por quê. Faz parte do nosso pilar número 2 da estratégia da companhia. A companhia, como estratégia, ela tem um plano de expansão muito grande que passa pelo Sul e Sudeste. A gente fala em vender mais, mas não só vender mais e melhor. Quando a gente fala vender melhor, é exatamente isso, é no canal certo, com o portfólio correto, com mais valor agregado, nos canais corretos. O segundo pilar é entrada em novas categorias, e aí categorias que crescem mais do que as categorias existentes e com margens maiores. Então, foi através dessa estratégia que a gente começou a investir em marcas voltadas para a saudabilidade, como a Jasmine, que é líder no mercado brasileiro em granola, Fit Food, tem a ver também com a Piraquê, né, que é a companhia
que estava ali, quando nós adquirimos em 2018, muito concentrada no Rio de Janeiro, e que desde 2019 até agora 25, a gente dobrou o faturamento, desconcentrando do Rio de Janeiro e um pouquinho do Espírito Santo e transformando essa grande marca de alto valor agregado numa marca nacional. Se você for nos pontos de vendas aqui do Nordeste, do Norte do país, você vai encontrar a Piraquê como qualquer outra marca. E essa marca aumenta a margem média da companhia em função de um mix mais premium, né? São produtos com mais valor agregado, com mais chocolate, doce de leite, tem alguns itens clássicos do mercado brasileiro, como o leite maltado, a goiabinha. Então, isso tudo ajudou. E teve um segundo componente nesse crescimento da receita, em função das questões inflacionárias e câmbio, que teve um pouco de tabela de preço, né? O dólar esse ano começou ali acima de R$ 6, acho que assustou todo mundo. E a M. Dias ela tem ali 60% do seu custo, Fernando, baseado em commodities, porque a gente produz massas, biscoitos, a gente usa muito trigo, óleo de palma, soja, cacau, açúcar, e todas essas mercadorias são negociadas no mercado global em dólar. Então, quando o real deprecia no Brasil, isso gera um impacto no custo muito grande, você acaba tendo que precificar. Como o mercado brasileiro está bem restritivo, obviamente, em função da elasticidade, o teu volume cai. Isso não aconteceu só com o M. Dias. Se a gente pegar mercado aí, extrapolando para outras empresas do mercado que a gente está inserido, o mercado cresceu 8 em preço, em valor, e caiu 4 em volume. Então, é um processo inflacionário que, enfim, todas as empresas de consumo estão passando, né? Bastante desafiador nesse momento. E, Gustavo, só para a gente terminar, porque infelizmente o nosso tempo está acabando em um minutinho. Essa guerra comercial, de alguma maneira, afeta seus custos ou a colocação de produtos no mercado? Como que a M. Dias observa o tarifaço e a guerra comercial? Custo muito pouco, Fernando, porque basicamente os principais itens são produtos que a gente usa. Estamos falando de trigo, tem muito na Argentina, no Brasil, depois Canadá, então a gente importa muito pouco dos Estados Unidos. Cacau também não é algo que vem da produção americana. O açúcar também a gente tem muito no Brasil. Então, do ponto de vista de custo, afeta nada ou muito pouco. Do ponto de vista de top line de receita, assim, afeta pouco. A gente exportava para os Estados Unidos algo próximo de 5 milhões por mês. Isso representa 0,5% do faturamento. Mas era um mercado que a gente vinha atuando, pensando em expandir. E, obviamente, nesse momento, todos os clientes americanos tiram os pedidos e esperam para ver o que vai acontecer. Então, atrapalha um pouquinho o nosso plano de expansão no mercado americano. Mas, no resultado da companhia, essas mudanças ainda são imateriais. Que bom, que bom. Bom, que bom, né, que esse tarifaço que prejudica tantos setores, que bom que no caso da M. Dias Branco não os afeta. A gente conversou com o CFO da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio, que comentou os resultados do segundo trimestre que fizeram, o investidor fez festa hoje na Bolsa. Gustavo, obrigado pela conversa e que bom que de verdade, como jornalista aqui de economia, conversar com uma grande empresa que foge do eixo Rio-São Paulo. Que bom ter empresas grandes como a M. Dias Branco e que fez história 7 décadas nascendo lá numa padaria no Ceará. Obrigado pela conversa, meu caro. Boa noite. Obrigado, o prazer é nosso, imenso. E olhando para frente também, continuamos super otimistas, viu, Fernando? Então, bom final de dia aí para todo mundo. Nos vemos no próximo trimestre.